Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, hoje dia 15 de julho de 2026, horário 8 horas da manhã, 18 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan. Arbitragem internacional, justiça paga, árbitro, na função corregedor-geral, interventor em várias jurisprudências para a monitoramento dos que integram o funcionalismo público global. Foi descoberto que o crime praticado pela USAID, patrocinando movimentos, ONGs, operações bilaterais de governo de esquerda, foi descoberto um default. Já temos todo o monitoramento disso e passamos a cancelar contratos e fechar a USAID. Mas nós descobrimos isso na parte interna. Nós combatemos a parte externa, que é a USAID, e agora estamos combatendo a parte interna. Funcionários públicos que fizeram coisas semelhantes como aqui no Brasil, criaram autarquias, secretarias e desviaram o dinheiro do patrimônio do povo americano. E também patrocinando ONGs e toda a infraestrutura dos comunistas. Também várias virtudes ou diferenças de comunistas, segundo o comportamento desta falsa procedência política, porque eles são todos diferentes. O comunista chinês é diferente do comunista russo e assim sucessivamente. Cada um administra e trucida a humanidade. Então, os Estados Unidos da América está engajado no combate interno contra o comunismo. Estes procedimentos, eles são aconteceu a Primeira Guerra Mundial, aconteceu a Segunda Guerra Mundial e agora está acontecendo a Terceira Guerra Mundial Nuclear. Todas as ogivas, todos os armamentos ativos se encontram numa montanha que tem um nome bastante sugestivo e que todo mundo sabe que lá estão abrigados os mísseis ogivas nucleares da Norte-Coreia, da Turquia, da Rússia. Então é assim que a Norte-Coreia determinou que sim, eles vão estar do lado do Irã ao combate. Já não é o caso da Rússia e também não é o caso da China. Então nós estamos no impasse já bem determinado, onde todo o Oriente Médio está sendo evacuado.
todo mundo tem que sair de lá. Então, os primeiros a saírem foram os ayatolás e a guarda revolucionária do Irã, que estava querendo fugir para o Iêmen e lá se estabelecer nos territórios ocupados por terroristas. E que isto não vai acontecer. Então, aquela área lá, ela já está sendo bombardeada diretamente, já. E agora Israel entrou. O reset da economia global já começou e ele não foi anunciado por ninguém em rede nacional. Ele começou com 3 eventos que, separados, eles aparecem no máximo ali em algumas notícias de rodapé ou na mídia norte-americana. Só que esses eventos, eles somados, formam uma das maiores reengenharias monetárias desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E isso tudo começa com o novo presidente do Banco Central norte-americano subindo num palco em Portugal e prometendo ao mundo que a inflação norte-americana vai voltar para os 2% ao ano. Depois, na mesma semana, mais de 140 diferentes empresas, incluindo Visa, Mastercard, BlackRock, Google, anunciaram um novo dólar digital. E no fim, um documento de 41 páginas, escrito pelo atual chefe dos conselheiros econômicos da Casa Branca, que defende que o dólar precisa valer menos. Eu sei que tudo isso aí pode parecer papo de maluco, mas nada disso é teoria da conspiração. Isso está acontecendo, está até nas leis, nos comunicados oficiais, nos documentos públicos dos Estados Unidos e quase ninguém está conectando os pontos. Nesse vídeo aqui, o meu objetivo é te mostrar 3 engrenagens desse reset. Por que ele foi desenhado para derreter os 39 trilhões da dívida norte-americana? E óbvio, o que isso significa para você, investidor brasileiro? Falar sobre o que você deve fazer com o seu dinheiro frente a esse cenário. Então, desde já, coloca aqui nos comentários se tu acha que o dólar vai continuar sendo tão seguro quanto ele era há 10 anos, que a realidade pode te surpreender, e já deixa um dedo no like aqui nesse vídeo. Se tu caiu de paraquedas, prazer. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou fundador do Clube do Valor, uma empresa que cuida hoje de mais de 6 bilhões de patrimônio dos nossos clientes, beleza? Para tu entender o que é esse tal de reset que as pessoas tanto falam, a gente precisa começar pelo problema que o reset surge para resolver. E esse problema tem um número: 39 trilhões de dólares. Essa é a dívida pública dos Estados Unidos hoje, segundo o dado oficial do Tesouro Americano. E isso é um recorde histórico que foi batido novamente em julho. Só para ter uma noção, isso dá cerca de 115 mil dólares por americano vivo. E só os juros dessa dívida vão passar de $1 trilhão nesse ano fiscal. Isso é quase o triplo do que era em 2020. O Tesouro Americano está pagando algo como 24 bilhões de dólares por semana só de juros. Isso é mais do que o orçamento da defesa americana. Agora, um governo com essa dívida ele tem 3 saídas, tá? A primeira é cortar gastos, algo impopular que quase ninguém quer fazer. O segundo é aumentar impostos, que é o que a maioria dos governos faz e acaba não resolvendo no longo prazo. Ou a terceira via, a que os governos usam há séculos com bastante frequência: inflacionar a dívida, que basicamente é deixar a inflação rodar acima dos juros por anos até a dívida ir encolhendo, em termos reais. Os economistas costumam chamar isso de repressão financeira. Já eu prefiro usar o nome mais honesto, chamar de imposto silencioso. E não é uma hipótese aqui, tá? Isso aqui é algo que já aconteceu. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos saíram com uma dívida de 106% do PIB. 30 anos depois, esse número tinha caído para 23% do PIB. E aí, sem a combinação de juros represados e inflação surpresa, a dívida teria caído só para uns 74% do PIB. Ou seja, o milagre do pós-guerra foi em grande parte uma engenharia monetária. Só que no fim, quem é que pagou essa conta? Pagou a conta quem tinha dinheiro parado em poupança ou em títulos. Agora segura um pouco essa história, guarda ela na tua memória que daqui a pouco eu vou retomar ela. Mas antes, presta atenção no que aconteceu em Sintra, em Portugal, no dia 1º de julho. Um homem chamado Kevin Warsh, que é o novo presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, que foi impostado em maio, ele fez a sua estreia no palco global e disse palavra por palavra: se alguém acha que o Banco Central americano vai se sentir confortável com inflação acima de 2%, vão ficar decepcionados, porque nós vamos entregar estabilidade de preços.
Isso é muito bonito, né? Só que 2 semanas antes, o próprio Federal Reserve publicou suas projeções, indicando inflação de 3,6% em 2026. E isso tudo com a inflação atual ao consumidor de 4,2% em maio. É o maior nível dos últimos 3 anos. E o americano não é que nem o brasileiro que está acostumado, né, com uma inflação acumulada de 12 meses de 4, 5, 6%. Para eles, 4,2% de inflação em 12 meses é muito. E cabe ressaltar aqui que os juros americanos eles estão estacionados entre 13,5% e 3,75%. Aí tu pode fazer a conta comigo, né? Inflação de 4%, juros de 13,5%, ou seja, temos um juro real da dívida americana sendo negativo. Na visão do atual presidente do Fed, cada ano que isso durar, os 39 trilhões de dívidas encolhem um pouquinho em termos reais. E isso tudo sem precisar passar votação no Congresso, isso tudo sem ter que anunciar nada. Isso pode parecer estranho, né? Só que é o mesmo playbook de 1946 rodando de novo, só que agora com uma peça nova que não existia na época. Que peça é essa, Ramiro? Bom, é isso que a gente vai ver aqui no próximo bloco desse vídeo. Só que antes eu preciso trazer um recado rápido, porque esse imposto silencioso, ele não cobra só o investidor norte-americano. Se você chegou até aqui, você provavelmente já se perguntou: tá, Ramiro, beleza, mas a minha carteira, ela tá protegida desse cenário? Isso aqui vai ter impacto no Brasil? O que isso aqui tem a ver com os meus investimentos? Certo? É porque tu tá assistindo um vídeo de um canal de investimento e esse tipo de notícia, esse tipo de informação que eu tô te trazendo aqui, costuma surgir volta e meia. Uma hora é um plano novo para acabar com a dívida, outra hora é alguém tentando arrumar a economia aqui, outro acolá. E no meio do caminho, você sozinho tem que todos os meses saber onde colocar o teu dinheiro novo, o aporte que tu faz mês após mês. Se você fizer aportes todos os meses nos próximos 10 anos, por exemplo, a gente está falando que tu vai ter pela frente 120 diferentes decisões de investimentos, no mínimo. Eu sei que isso pode drenar a tua energia, eu sei que isso pode te deixar confuso, e é exatamente esse tipo de pergunta, né, o que fazer com o meu dinheiro agora, que a gente pode responder para ti numa conversa inicialmente totalmente grátis. Aqui é um diagnóstico honesto do teu patrimônio, feito por um especialista aqui do Clube do Valor, treinado por mim, né? Uma equipe que não ganha comissão escondida por produtos de investimentos vendidos, que não tem nenhum interesse desalinhado com o teu. Eu quero te mandar para uma conversa para você sair com uma visão completa da tua carteira de investimentos e também com um plano de ação para tu entender como tomar decisões melhores e melhorar a composição da tua carteira, principalmente para tu ficar protegido em qualquer cenário. O link para essa conversa tá na descrição. Tá? Então basta clicar nele, preencher rápidos dados e ficar atento ao teu WhatsApp, porque caso tu tenha um patrimônio aí de 500 mil reais ou mais, seja 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 15 milhões, a conversa vai fazer muito sentido para ti. Como ela é 1 para 1, não é com uma IA, é com uma pessoa, o número de vagas, obviamente, é limitado, é um limite físico, um limite humano. E vale muito a pena tu ter essa conversa para receber valor e conseguir tomar melhores decisões com o teu dinheiro, beleza? Dito isso, vamos para a peça nova aqui desse quebra-cabeças. Presta muita atenção no que eu vou te contar daqui para frente, tá? Porque aqui a história, ela dá uma virada que parece roteiro de filme, né? Porque prometer inflação baixa enquanto ela roda alta só funciona se tiver gente disposta a continuar comprando a dívida norte-americana. E se os compradores tradicionais, né, eu falo aqui de países como China, Japão, estão reduzindo essas compras, inclusive estão reduzindo suas posições, estão vendendo títulos americanos, quem é que vai comprar então? E mais, quem é que está comprando então a dívida norte-americana? Bom, a resposta, ela veio em julho de 2025 com uma lei de nome bastante interessante, curioso, uma lei chamada Genius Act, ou até com o nome chique de Guiding and Establishing National and Innovation for US Stablecoins. Uma stablecoin, se você não conhece, é um dólar digital, é um token que vale sempre $1. Por quê? Porque tem $1 de verdade guardado como laço. O que essa lei diz é que todo emissor de stablecoin nos Estados Unidos é obrigado a lastrear os seus tokens com dólares ou com títulos do Tesouro Norte-Americano de vencimento curto, de prazo curto. Isso aqui não é uma sugestão, não é assim, a gente acha uma boa prática tu fazer isso. Não, é lei. Tá? A própria Casa Branca escreveu no comunicado oficial que o objetivo é gerar demanda crescente por dívida americana e cimentar o status do dólar como moeda de reserva global. E eles nem esconderam. O Washington acabou de criar, por decreto, a categoria inteira de compradores para a sua própria dívida. E isso não é pequeno, né? O tamanho disso não é irrelevante.
A Tether, por exemplo, emissora da maior stablecoin do mundo, ela já tem 141 bilhões em títulos americanos. Isso faz de uma empresa de cripto o 17º maior detentor da dívida dos Estados Unidos do planeta, na frente de países inteiros. E o Standard Chartered projeta que esse mercado, hoje na casa dos 300 bi de dólares, chega a 2 trilhões até o fim de 2028, ou seja, ele vai se multiplicar por 7 em menos de 2 anos. O banco calcula que isso geraria até 1 tri em demanda nova por títulos curtos do Tesouro Nacional, a ponto de o governo americano poder pausar leilões de títulos mais longos, de 30 anos. E aí no dia 30 de junho, recentemente agora, veio um anúncio que fecha todo o circuito. Mais de 140 diferentes empresas, incluindo aqui Visa, Mastercard, American Express, BlackRock, Stripe, Coinbase, Google, Shopify, enfim, lançaram juntas uma stablecoin própria, a OpenUSD. Isso aqui é a maior aliança corporativa da história dos serviços financeiros dos Estados Unidos, lançando uma concorrente direta contra a Tether. E qual que é o detalhe aqui? Um ponto que eu não vi muitas pessoas comentando. O Genius Act proíbe que o emissor pague juros para quem segura a stablecoin. Então, pensa do que isso aqui significa, né? Tu entrega teu dólar, recebe um token que rende 0, esse emissor, ele pega o teu dólar, ele vai lá, compra um título do Tesouro e fica com todo o rendimento. O nome disso é float. E foi assim que a Tether lucrou mais de 10 bi em 2025. O governo, ele ganha um comprador eterno para sua dívida. O emissor da stablecoin ganha esses juros. E quem segura o token paga o imposto silencioso da inflação. Então aqui a gente tem a segunda engrenagem instalada. E aí só faltava a terceira, que tem endereço, Mar-a-Lago. Todo secretário do Tesouro americano repete o mesmo mantra: nós acreditamos num dólar forte. Só que e se o plano de verdade for exatamente o contrário? Em novembro de 2024, um economista chamado Stephen Miran publicou um paper de 41 páginas em que ele estava propondo a reestruturação do sistema global de negociação. A tese central era que o dólar está estruturalmente sobrevalorizado por ser a moeda de reserva do mundo, e isso foi responsável por destruir a indústria norte-americana. A solução proposta para ele era um acordo para desvalorizar o dólar de forma coordenada, que ele mesmo apelidou de Acordo de Mar-a-Lago, a versão do século XXI do Plaza Accord, de 1985, quando Estados Unidos, Japão e Alemanha combinaram de derrubar o dólar. Bom, isso aqui podia ser só mais um paper de uma gestora, né? Só que esse homem que assinou o paper, o Miran, ele hoje é presidente do Conselho de Assessores Econômicos da própria Casa Branca. Ou seja, o autor, o criador do manual de desvalorização do dólar, é quem assessora o presidente norte-americano em relação à economia. E o dólar, ele já demonstra ter entendido o recado. Em 2025, o índice DXY, que mede o dólar contra outras moedas, teve sua pior primeira metade desde 73, caindo 11%. Não por acaso, 73 foi o ano seguinte ao fim do padrão ouro, o último grande reset. Enquanto isso, os bancos centrais do mundo, eles compraram 863 toneladas de ouro em 2025, o quarto maior volume da história. Ou seja, eles estão vendo o mesmo filme que você está vendo agora. E o Banco Central do Brasil está no elenco. Ele reduziu 61 bi de dólares em títulos americanos em um ano, o maior corte proporcional entre as grandes economias, e voltou a comprar ouro. Agora, junta essas três engrenagens, né? Engrenagem 1, prometer 2% de inflação enquanto ela roda a 4% ao ano. Isso aqui é desvalorizar o dólar por dentro. Engrenagem número 2, criar compradores cativos para segurar os juros da dívida lá embaixo. Engrenagem número 3, deixar o dólar encolher por fora, devagar, sem ninguém decretar nada. A dívida de 39 trilhões é em dólares. Se o dólar vale menos, a dívida vale menos. E essa é a lógica para derreter o que eles devem. É que tu pode estar pensando, beleza, Miro, a teoria ela até pode fazer um pouco de sentido, né? Mas isso aí é coisa dos americanos, não tem nada a ver comigo, tá certo? Pior que não. Por quê? Porque o outro lado de um dólar fraco é um real forte. Em 2026, o real foi a moeda que mais se valorizou no mundo, com uma alta de mais de 10% num ranking de 27 países. O dólar fechou o semestre a R$ 5,16, chegou a furar os R$ 5, puxado pelo diferencial de juros, né, com a nossa Selic a 14,25 e os juros dos Estados Unidos em 13,5, e também, claro, pelas commodities.
Estrangeiros despejaram 67 bi na B3 só nos primeiros meses do ano, que mesmo com as retiradas que eles fizeram em maio e junho, a gente ainda tem acumulado mais de 36 bilhões de capital estrangeiro no Brasil em 2026. O Goldman Sachs chegou no momento até a projetar o dólar a R$ 4,90. Mas, e esse mas aqui, ele é importante, em junho o filme virou. O Federal Reserve assumiu uma posição mais hawkish e fez o dólar subir 2,7% no mês. E 9 dos 18 diretores do Federal Reserve já projetam alta de juros nos Estados Unidos ainda nesse ano. Ou seja, o reset monetário da economia é real, a direção é clara, mas o caminho vai ser cheio de solavancos. E muito que eu falei aqui pode, inclusive, não se concretizar. E é exatamente aí, nesses solavancos e nessa imprevisibilidade do futuro, que mora o perigo para você, investidor. Porque olha só a armadilha perfeita que esse caminho aqui monta, né? Você vai lá, assiste um vídeo e sai com vontade de tomar decisões com base nisso. Cria a sua própria convicção, a sua própria conclusão e, sei lá, pensa algo como, ó, eu vou comprar tudo em ouro. Eu vou desdolarizar, não vou colocar nada em ativos dolarizados. Ou o contrário, eu vou colocar tudo em ativos dolarizados ou botar tudo em bolsa brasileira porque o real vai voar. E a história desse próprio vídeo aqui, ela mostra porque isso quebra as pessoas, né? Quem apostou tudo no dólar forte para sempre, a pior primeira metade desde 73. Quem correu para o real imbatível em maio tomou uma reversão de junho na cara. O reset é uma teoria que tem cada vez mais economistas falando, mas é mais um processo de década. A liquidação da dívida do pós-guerra, por exemplo, levou 30 anos. Eu vejo muito investidor tentando transformar essa narrativa em operações dentro de semanas. Só que isso custa dinheiro, e custa dinheiro de verdade, tá? A Dalbar, ela mede há 40 anos a diferença entre o que o mercado entrega de retorno e o que o investidor médio captura. E só para ter uma noção, tá? Em 2024, o S&P 500 subiu 25%, mas o investidor médio em ações viu sua carteira render 16,5%. Ou seja, ele deixou 8,5% na mesa em um único ano, por um único motivo: entrar e sair na hora errada, reagir mal a manchetes e a histórias como exatamente essa que eu estou contando no vídeo. Isso foi só em 2024. Se a gente olha para outros anos, a história ela é a mesma. Então eu te expliquei aqui a teoria do reset, só que eu não te expliquei o que fazer com o seu dinheiro. E qual que é a nossa resposta para isso? A nossa resposta não é prever para onde vai a cotação do dólar em dezembro. Ninguém consegue prever e acertar com frequência. Nem o Goldman Sachs, que revisou a própria projeção no meio do caminho. Nossa resposta é para os nossos clientes montar uma carteira que não precise acertar essas previsões, que esteja preparada para diferentes outputs desse cenário. Um clássico estudo de Brinson, Hood e B. Bower mostrou que a alocação entre diferentes classes de ativos explica mais de 90% da variação dos retornos de uma carteira de investimentos ao longo do tempo. Então não é timing, não é a manchete, não é a tua leitura que tu faz sobre a história. Na verdade, tudo que eu contei aqui nesse vídeo não tem nada a ver sobre você tomar boas decisões de investimentos, mas nada a ver. O que tu tem que fazer é desenhar uma boa carteira que vá sobreviver a um reset. Ou seja, que tenha ativos reais e ações que historicamente conseguem repassar a inflação, que tenha sim exposição internacional, que não caia no home bias, né, no viés do país de origem, fique toda no Brasil, que tenha renda fixa aproveitando o maior juro real do planeta, que tenha renda fixa atrelada à inflação, que tenha um pezinho de renda fixa pré-fixada. Desse jeito, qualquer um que seja o capítulo do reset que se materialize, seja dólar derretendo, seja Fed subindo juros, algum pedaço da tua carteira vai estar ganhando. E tu monta essa carteira, tu monta essa alocação e o processo de rebalanceamento faz o resto. O que é o rebalanceamento? Quando tu vende sistematicamente aquelas classes de ativos que subiram, que ganharam peso, ficaram acima da média, e compra aquelas que caíram, sem depender do teu nervo no dia da manchete. Porque o maior valor de um processo de investimentos não é você ter um lapso de gênio, você tomar uma decisão com base numa previsão bem embasada. O maior valor é tu criar mecanismos em que tu vai te impedir de te sabotar, em que tu vai se impedir de comprar ativos muito ruins com altas taxas embutidas, tipo esse SCOI aí que na média tem taxas altíssimas, que tu vai te impedir de comprar algo na alta porque tá todo mundo comprando, que tu vai te impedir de vender algo que tenha valor na baixa porque tá todo mundo vendendo, e que tu vai te impedir de tomar uma decisão com base na teoria do reset. O reset da economia tu não controla, o reset da tua carteira sim. É isso que tu quer descobrir se a tua carteira do jeito que tá hoje sobreviveria a esse cenário. Fica aqui o meu reforço.
do convite para você participar de uma reunião de análise de carteira, que eu vou deixar aqui no primeiro link na descrição e nesse link aqui, beleza? Aqui eu vou deixar outros vídeos para tu seguir conosco. Um grande abraço e até mais. Meus amigos, uma notícia extremamente importante acaba de chegar. Cássio Nunes anula e inocenta o presidente Jair Bolsonaro. Passaram 4 anos tentando incriminar o presidente Jair Bolsonaro e Cássio Nunes está demonstrando que o presidente Bolsonaro fez um governo correto, um governo limpo, um governo sem corrupção e a decisão do ministro é correta. Tem também Eduardo Bolsonaro mostrando para o Brasil e para o mundo que a pressão internacional contra Alexandre de Moraes vai aumentar. Alexandre de Moraes cometeu um erro tomando a decisão de ontem e a notícia já está repercutindo nos Estados Unidos. Todas essas informações você vai acompanhar agora aqui no nosso canal. Por isso que o seu apoio é fundamental. Você deixando o seu like e compartilhando. Comente aqui também de qual cidade você está nos acompanhando nesse exato momento para a gente ver até onde a informação está chegando. Sem enrolação, vamos aqui com as principais informações. Mais uma decisão ontem monocrática do Alexandre de Moraes contra o Flávio, contra o filho, né, contra o advogado, contra o cidadão normal, né, que quer visitar alguma pessoa em cárcere, mas acima disso, uma decisão que atinge todo o Brasil. Eu não quero te perguntar como é que você recebeu essa notícia, até porque eu imagino que foi muito ruim, né, mas já queria até compartilhar contigo um pensamento meu sobre o que ocorreu ontem. Eu, inclusive, já começo a ver muita gente querendo culpar o Flávio, né? Não tinha por que ele divulgar uma carta, né? Mas eu trouxe aqui mais cedo na Rede Comunica Brasil que a carta ela não trazia nenhuma novidade sobre a postura de Jair Bolsonaro, né? Sobre Flávio. Tudo o que disse ali Jair Bolsonaro já foi dito muitas vezes lá atrás. Mas devido à teimosia, vou colocar assim, viu? Teimosia de muita gente, foi preciso, né, que o Jair Bolsonaro fizesse mais uma carta e ali Jair Bolsonaro já foi dito muitas vezes lá atrás. Mas devido à teimosia, vou colocar assim, viu? Teimosia de muita gente, foi preciso, né, que o Jair Bolsonaro fizesse mais uma carta e apontasse o que já era óbvio, né? Então, se tem realmente alguém culpado fora do Moraes sobre o que ocorreu ontem, esse não é Flávio Bolsonaro, Eduardo. Muito bom dia. Bom dia, Flávio, mas aqui não tem tempo ruim não, a gente sempre pensa de maneira positiva. Eu acho que foi um tiro no pé do Alexandre de Moraes. Eu gostaria só de relembrar que eu estou há mais de um ano sem falar com meu pai, tá? O que o Moraes está fazendo contra o Flávio, ele já fez contra mim também, tá? Não é a primeira vez. Vai lembrar que quando foi posta a tornozeleira eletrônica no meu pai, quando foi decretada a derrubada das suas redes sociais, né, que ele não poderia participar mais das redes sociais, isso tudo foi feito naquele suposto inquérito, ou melhor, no inquérito para supostamente investigar os meus crimes de coação, incitação à guerra contra o Brasil e outras tantas baboseiras que eles conseguem inventar, que somadas poderiam me levar a mais de 20 anos de cadeia. E ao final, quando o Bolsonaro foi ao Congresso para uma reunião do PL e os jornalistas pediram, ele mostrou a tornozeleira eletrônica dele, eu compartilhei aquele vídeo, que inclusive foi viral, vocês devem lembrar. Todas as mídias do Brasil repercutiram e o Moraes utilizou isso daí de subterfúgio para colocar o meu pai em uma prisão domiciliar. Então eu estou sem falar com meu pai há mais de ano, ou está completando um ano agora, tá? Não me vitimizo não, eu acho que isso daí, eu sempre olho o copo meio cheio, tá, pessoal? Então sempre acho que isso daí é uma oportunidade a mais para você conseguir mostrar como que estão as coisas no Brasil. E pensa comigo, se o Moraes estivesse tão certo da reeleição do Lula, o que ele ia estar fazendo? Ele ia estar na praia tomando uma água de coco, porque a vida dele estaria resolvida, a perpetuação no poder dele estaria garantida, e é isso que essas pessoas pensam primeiro. Quando eu falo que a gente tem que conhecer o nosso inimigo, é isso, se colocar no lugar dele. Agora, o Moraes ele está altamente desconfortável, está no centro do maior escândalo de corrupção da história do STF. A tua esposa recebeu 129 milhões de reais em propina. Ele agora impede, não só, mais uma vez, que mais um filho encontre com o pai, porque eu fui o primeiro, agora o Flávio, e não à toa, né, todos nós estávamos aí no radar para virmos candidatos a presidente. Vale lembrar que tinha pesquisa que me dava mais de 40% de chance de intenção de voto contra o Lula, agora o Flávio acontecendo a mesma coisa, e fica fácil de escancarar isso. As pessoas, naturalmente, elas já estão colocando para fora o quê? Aqueles vídeos comparando como é que era com Lula e com Bolsonaro. Eu vi uma notícia aqui de jornal antiga,
falando que em 6 meses o Lula recebeu 21 advogados, diversos políticos. Ele fez lá da carceragem da Polícia Federal em Curitiba, ele fez um QG eleitoral, divulgou diversas cartas e nada acontecia. Por que com Bolsonaro agora é diferente? Porque existe uma clara intenção de silenciar Bolsonaro, de se tentar ganhar essa eleição no tapetão, porque essa é a eleição mais importante da história do Brasil. Ela é mais importante do que a de 2018, porque vai ser, mais uma vez, um grande divisor de águas. Se o Lula for reeleito e colocar mais 4 ministros do STF, sabe o que vai acontecer? Não é só que o STF vai estar dominado, o TSE também estará dominado. Será a consolidação desse regime. Se alguém está pensando em projeto de poder para 2030, esqueça. 2030 vai ser da esquerda de novo. Ou vocês acham que algum juiz padrão Moraes, não vai interferir na eleição? Ou você acha que qual vai ser o nível, a laia dos 4 novos ministros do STF que o Lula vai indicar? Então é tudo isso daí que está em jogo. Eu finalizo aqui lembrando que o Moraes ele vai ter mais uma saia justa para resolver, que é a visita do presidente Javier Milei ao Brasil. Ele vem para o evento, a convenção partidária do PL, que vai oficializar a candidatura do Flávio Bolsonaro, e também, se já não pediu, pedirá para visitar Jair Messias Bolsonaro. O Moraes ele vai ter uma oportunidade de engolir o seu ego, voltar atrás das próprias regras que ele fica criando a todo momento, que não são regras legais, e então permitir a visita do Milei ao Bolsonaro para tentar dar ares de democracia no Brasil. Essa seria a opção A. Ou a opção B. Ele vai negar a visita do Javier Milei, lembrando que o Lula, quando esteve na Argentina, pôde visitar a ex-presidente argentina condenada por corrupção, Cristina Kirchner, em prisão domiciliar. Inclusive, com direito a tirar fotos, que pelo visto foi uma foto profissional. Talvez levou fotógrafo para a visita. E na saída ainda tirou foto segurando a plaquinha Cristina Libre, ou seja, pisoteando no judiciário argentino. E ninguém vai falar aí que o Lula feriu a liturgia do cargo, ou que ele tem que pensar na relação entre Brasil e Argentina, nos interesses comerciais, antes de fazer esse tipo de militância. Então entenda, os nossos inimigos estão agonizando. Eles esperam que a gente desista. E se eles querem uma coisa, a gente tem que fazer o oposto. A gente tem que botar a boca no trombone. Eu estou muito feliz de ver a direita agora, o Moraes fazendo aquilo que muitos não conseguiram, né? O Moraes está unindo a direita. Estou vendo gente que antes estava meio de lado ou não estava com aquela energia toda, a gente postando, todo mundo remando na mesma direção. E é isso daí que a gente sempre falou. Se todo mundo for, né, com o mesmo objetivo, com o mesmo apetite, a gente vai ganhar essa eleição. A gente vai soltar os presos políticos, Bolsonaro será solto e a gente vai ter uma nova página do Brasil. Deus quiser, né, caminhando para a prosperidade, sem ter uma Suprema Corte interventora. Amém, Eduardo. Inclusive, né, vale também lembrar que o próximo presidente da Suprema Corte seria Alexandre de Moraes, né? A gente até calculou aqui o tempo que falta para isso acontecer, 1 ano e 2 meses e 15 dias, né? Para ele assumir o posto que hoje é do Edson Fachin. Olha o risco também que temos aí ao ter a possibilidade, Deus quiser, não será. ao ter a possibilidade do Moraes como presidente. Inclusive, eu até lembrei aqui, Flávio eleito, né, em janeiro vão faltar aí 7 meses, né, para que isso, né, aconteça. Eu espero que não aconteça, mas também vai ser uma corrida, né, também na nosso legislativo para que isso não aconteça, né, Eduardo? Você já imaginou, Flávio? Olha só, impeachment do Moraes. O Flávio já entra indicando a vaga que o Messias foi rejeitado. Aí depois a gente tem na ordem ali para aposentar nos próximos 4 anos Fux, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. São 5. Se você somar com os já indicados por Bolsonaro, André Mendonça e Cássio Nunes, está resolvido o problema. Ou seja, a corte ela vai ter uma composição muito mais balanceada para você conseguir realmente ter um Supremo Tribunal Federal que se preocupa em ser um guardião da Constituição, né? E não um interventor em absolutamente de tudo que existe, né, no Brasil. Eu vi uma fala sua ontem, Eduardo, eu queria saber se tem alguma atualização, né? Você postou no X ontem a possibilidade, né, de restabelecer a Magnitsky ao Moraes. Como é que está essa discussão aí envolvendo essa possibilidade que tanta gente pede hoje? Inclusive ontem voltou muito a pauta nessa situação do Alexandre de Moraes. Como é que está a situação aí nos Estados Unidos? Sabe dizer uma coisa desse tipo? A vetação da lei, do retorno da lei Magnitsky, ela já começa a circular nos corredores, tanto da Casa Branca quanto do Departamento de Estado. Tá? É um assunto recorrente. Ganhou mais força depois da minha condenação. Por quê?
Porque quando eu sou condenado a 4 anos e 2 meses de prisão no Brasil, mais a 8 anos de inelegibilidade, isso daí ocorre com fundamento da sanção do presidente Trump. Então, Trump ele lançou mão de uma lei americana, que é a Lei Magnitsky, sancionou Moraes, só que quem foi condenado por tabela fui eu. Então, isso daí é uma ofensa aqui aos americanos. É uma ofensa ao Congresso americano que aprovou a lei. Vale lembrar a lei que foi aprovada ainda em 2012, durante o período Obama, depois foi estendida em 2016, né, muito capitaneada pelo deputado Chris Smith, que é um parceiro nosso no Congresso Nacional. E depois, agora, vem essa questão da proibição do Flávio em falar com o Alexandre de Moraes, com o fundamento dessa divulgação da carta do Jair Bolsonaro. Algo totalmente infundado, inesperado e que entra dentro daquilo que o americano entende como complexo industrial de censura. Então, Moraes ele está cruzando a linha sucessivas vezes. Parece até que ele deseja, né, o retorno da Magnitsky. Eu sei que ele não deseja, tá? Porque ele teve muito problema junto à sua esposa. Você imagina você chegar em casa e falar... Você imagina você chegar em casa, meu amigo, se coloca no lugar do Moraes. Vamos lá, eu sei que é difícil, né? Moraes é um cara careca, parece até um desenho animado feito para ser um vilão de um filme. Mas coloca no lugar do sujeito lá. Você chega em casa, a tua mulher está com contratos ali que... O Moraes, eu acho que ele já deve ser bilionário, tá? Para você bem entender. O dinheiro dele é espalhado pelo mundo, né? Sofisticado do jeito que é, esses trambiqueiros. Aí você chega em casa e a tua mulher fala: meu amor, eu tô vendo aí na notícia na imprensa que, poxa, tem uma tal de Magnitsky que podem cancelar o nosso cartão de crédito. E é coisa dos Estados Unidos, vai dar ruim no mundo inteiro. Que negócio é esse? Você já imaginou você chegar em casa e ter um problema desse? Né? Tu é bilionário e a tua mulher não pode passar o cartão de crédito? Então, há um real possibilidade de retorno da Magnitsky. Mas só que para isso ocorrer, como foi ela suspendida através de uma decisão do presidente, ela só retorna com uma decisão do presidente. E é uma dificuldade muito grande você disputar a atenção do Trump. E lembrando que a Magnitsky, a sanção ela é executada dentro do Tesouro Americano, de um escritório chamado OFAC. É como se fosse um departamento dentro do Ministério da Economia. Ou seja, é um serviço público, é burocrático, tem um by the book, tem um passo a passo. Mas, em que pese lento, existe sim uma possibilidade de retorno. E se o Trump falar que tem que voltar, filho, aí a máquina pública inteira se move para rapidinho fazer valer a sanção de novo. E aí, a meu ver, né, Eduardo, até para, se vamos supor, futuramente uma saída de novo do Moraes dessa Magnitsky, fica cada vez mais difícil, né? Fica cada vez mais difícil se ela for restabelecida, tirá-lo, né? Claro que depende aí do presidente Trump, mas eu imagino que fica muito mais difícil, né, de tentar alguma situação que possa livrar o Moraes da Magnitsky. Eduardo, também toquei com o Carlos Sobrinho. Eles contam com a não reeleição do Trump. Eles apostam que vai vir alguém de radical de esquerda depois. Mas é uma aposta muito, muito complicada, né? Porque, enfim, o Trump ele já prepara aí dois grandes nomes, que é ele prepara não, né? Existem nos Estados Unidos dois grandes nomes, que é o J.D. Vance, que é o vice-presidente, o secretário de Estado Marco Rubio, que são as pessoas que são cotadas aqui pela imprensa ou nas redes sociais, no público mais à direita, para suceder o Trump. Então, são dois nomes fortes, enquanto que os democratas têm que trabalhar um nome. Até agora, aqui nos Estados Unidos, o nome que se mais ventila à esquerda é o do governador da Califórnia, que, convenhamos, não tem sido uma grande performance. A Califórnia é onde rolam esses vídeos normalmente, né, de gente entrando, furtando a loja inteira e saindo sem problema nenhum. É onde teve grandes incêndios e faltou água no corpo de bombeiros, porque muitas das vezes os reservatórios de águas foram esvaziados devido a devaneios ambientalistas. Não, tem que esvaziar aqui esse reservatório de água porque morreu aqui afogado um sapinho cururu da cor vermelha. Enfim, essas doideiras aí. É onde ocorre essa maluquice de show de trans dentro de escola. Não só na Califórnia, mas é mais lá, porque lá em São Francisco é o epicentro dessas ideologias. É onde o pessoal está todo saindo do Vale do Silício, como Elon Musk, que está se mudando aqui para o Texas, aqui do lado em Austin, ou mesmo na Flórida. Então, eu acho que o Moraes está apostando, assim, tá um risco altíssimo aí do Moraes retornar a Magnitsky e ficar pelo menos aí algumas boas décadas. Chamar também aqui agora o Carlos Sobrinho, Eduardo. Sobrinho com você. Bom dia, Eduardo. Prazer sempre falar com você. A gente segue aqui, eu sempre gosto de dizer que a gente segue orando por você e por sua família. Essa difícil missão sua aí nos Estados Unidos. Eu queria me ater, Eduardo, a uma coisa que eu considero muito importante, que é o foco naquilo que efetivamente vai mudar o Brasil, que é a eleição do Flávio. Uma das coisas que essa decisão do Moraes fez foi também
reforçar aquilo que a carta do seu pai trouxe, que é a importância de decidir definir o Flávio como o candidato, acabar com essa conversa de vez de que há outras opções, e de fazer com que aqueles que não apoiam o Flávio oficialmente sejam obrigados a sair da caverna, né, a sair da moita. Essa carta do seu pai, eu acho que cumpre essa função, mas sobretudo essa decisão do Alexandre de Moraes também acaba fazendo isso, que é exigindo que agora as pessoas se decidam, ou é Flávio ou não é Flávio, não tem mais um muro para ficar. Eu queria que você falasse um pouco disso para que a gente tire uma coisa positiva dessa história toda, porque ficar falando do Alexandre de Moraes é algo que não tem antiácido que dê conta. Então, para a gente tirar uma lição positiva disso, né? Eu acho que agora não tem mais um outro caminho a seguir, né? Agora vai ficar claro quem é pelo Brasil e quem não é, né? Exatamente, Carlos. Estava ouvindo, inclusive, a sua análise anterior, gosto muito de escutá-lo, e você tem total razão. Esse daí eu acho que é o ponto principal da carta. É um divisor de águas. Acabou o discurso do Flávio Bolsonaro de ao seu tempo você entra na campanha, né? Vamos esperar as pessoas, cada um tem um timing diferente. Legal, muito político, mas agora é hora de arregaçar as mangas. Eu fiquei muito feliz, por quê, Carlos? Porque começa a ver resultado. Ontem o Nicolas fez um vídeo, né? Realmente um vídeo falando dessa questão do Flávio, e quando o Nicolas faz, ele destrava outras pessoas. Está vendo aqui o Pavanato também começando a tuitar a favor do Flávio, e é isso que a gente quer. Eu vi ontem, né, inacreditavelmente lá, o Kim Paim, que estava tão crítico da campanha do Flávio, elogiando o Rogério Marinho, por no domingo ter entrado em campo nas redes sociais, né, ter tomado uma atitude lá com relação à questão do apoio ou não do Republicanos ao Flávio Bolsonaro. O Rogério Marinho deixando claro que não existiu nenhum tipo de conversa sobre negociar vaga, indicação para o STF, e é isso daí que a gente espera. Aí hoje eu já vi aqui o Rogério Marinho retweetando a PAN, acho que é PAN Costa, então mostra que provavelmente alguém ali dentro da campanha está olhando a rede social, não acredito que tenha sido um RT à toa. Então as coisas começam a se encaixar, e eu fico feliz com isso. Por quê? Porque que pese vir num momento de sacrifício, tá dando um resultado positivo. É o que eu falo, pessoal. Vamos olhar esse copo, ele meio cheio, não ele meio vazio. Vai vir agora aí a visita do Milei, né? Isso daí também vai dar um recado para o mundo inteiro. E só falta o Brasil aqui na nossa região. Eu sempre tenho um olhar muito geopolítico, né? Se a gente virar o Brasil, de esquerda na região, vai ficar uma centro-esquerda ali no Uruguai e um pouquinho de esquerda aqui para cima, né? Na colônia francesa, na Guiana francesa, na Guiana inglesa e no Suriname, mas isso nunca foi nosso grande problema. Então a gente está correndo o risco agora, risco positivo, de viver o que eu já tenho chamado de era de ouro da América Latina. Porque se no passado a gente teve aqui na região o pessoal do Foro de São Paulo governando, né? Evo Morales, Bachelet, Correia, Tabaré Vázquez, tantos outros, né? O próprio Hugo Chávez, o Nicolás Maduro, enfim, agora está na hora de reverter isso. Eu tenho a certeza que vai dar para fazer muito. Por quê? Porque a esquerda tentava fazer uma integração regional virando as costas para os Estados Unidos e com foco na corrupção. Em 2002, quando Cuba estava quase colapsando, o Lula foi eleito e virou a vaca gorda desses países falidos. E são falidos porque tem um Estado gigantesco, porque tem o socialismo. Então, dependendo do nosso BNDES, para fazer o Porto de Mariel em Cuba, o metrô de Caracas, né? Quase foi feita uma hidrelétrica ao custo de mais de R$1 bilhão na Nicarágua, tantas outras coisas, né? Perdão de dívida de ditadura africana. Então, a gente vai mudar isso para quê? Para ter uma boa relação entre os nossos vizinhos, um foco comercial, que é o que leva a prosperidade para as pessoas, que ia trazer emprego, que ia trazer renda, transferência de tecnologia com os norte-americanos, que tem uma similaridade cultural com a gente. Estamos aí numa janela de oportunidade de alguns pouquíssimos anos da revolução da IA. O Brasil é um potencial de energético gigantesco, porque para fazer IA você precisa de duas coisas, né? Você precisa de energia, você precisa de água e agora mais do que nunca de terras raras. O Brasil tem tudo isso. Dá para fazer uma parceria com os americanos, dá para fazer parceria com o argentino, por exemplo, para trazer energia de Vaca Muerta. São ali algumas pouquíssimas centenas de quilômetros para conectar o local mais próximo da Argentina com Uruguaiana. Dá para fazer essa conexão pelo Paraguai, dá para fazer pela Bolívia também. Enfim, o Brasil é um país abençoado. Está na hora de aproveitar esse potencial. Está na hora da gente conseguir fazer valer aquele Brasil que sempre foi falado que era o Brasil do futuro e que vai ser o país do presente. Eu tenho certeza, essa disputa interna na direita, ela em grande parte, em grande medida, é porque está todo mundo vendo que não vai dar Lula nessa eleição. Então está todo mundo achando que é a oportunidade de ouro dele ser presidente. Só que, meus caros, tudo
ao tempo de Deus. Por exemplo, eu estava com o nome cotado, estava circulando em pesquisa. Quando saiu o nome do Flávio, eu falei, poxa, graças a Deus, olha só que maravilha, que bênção. Bolsonaro tem vários filhos. Pode se dar o privilégio de ter um que está na linha de frente, teve que se exilar nos Estados Unidos, mas tem outro senador que está desde 2002 na política, sempre na Comissão de Segurança Pública, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa no seu primeiro ano como deputado estadual, presidente da Comissão de Segurança Pública no seu primeiro ano como senador, conseguiu colocar o CV e o PCC como grupo narcoterrorista nos Estados Unidos, vencendo o lobby do Lula. Então olha que bênção que a gente está vivendo, né? Eu acho que a partir de agora, prezado Carlos, é bola para frente, com essa, Deus quiser, né, que vai se consolidar, essa unidade da direita, remando para o mesmo sentido, para a mesma direção, isso daí também vai acabar com muito ruído, muito atrito, principalmente na rede social. Eduardo, você falou do Milei, né, nessa vinda do Milei para a convenção do Flávio Bolsonaro. A gente sabe também da relação que o Flávio, que você também tem com outros, né, presidentes aqui na América do Sul. Por exemplo, o Espriella, né, Delas Espriella, aqui na Colômbia. Existe a chance também de a gente ter outras aparições aqui no Brasil para apoiar a candidatura do Flávio como um Delas Espriella? Chance sempre tem, né, Flávio? É que o Milei ele está fazendo algo que é disruptivo, né? Não é comum você ver sequer um apoio público, quanto mais a presença física de um chefe de Estado apoiando alguém no país vizinho. A esquerda fazia muito isso, né? Vídeos do Lula apoiando gente aqui, acolá, né? Ou visitas até a outros países com o rótulo de institucional. A gente viu, por exemplo, quando foi a primeira eleição do Milei a presidente, ele disputando com o Massa, que era o ministro do governo do presidente Alberto Fernandes, e o Lula, naquele momento, pagando missão para Simone Tebet conseguir $1 bilhão, né, num banco aqui latino para injetar na campanha, quer dizer, para injetar na Argentina, isso daí ter o reflexo político positivo a favor do Massa contra o Milei. E talvez essa tentativa de interferência do Lula é o que mova o Milei a tomar esse tipo de conduta. Agora, dos outros chefes de Estado, não sei, né? É claro que seria uma grata surpresa, mas a gente fala com todo mundo. Eu acho que todo mundo sabe que, pelo menos nos bastidores, nós estamos na mesma página, né? Ninguém que é um presidente de direita, ou, por exemplo, como a Colômbia, né? Você falou do Abelardo de la Espriella, que sofre com a criminalidade, com o narcoterrorismo, que tem, sim, relações íntimas com a esquerda. Nenhuma dessas pessoas está torcendo pelo Lula, né? É natural que elas estejam torcendo pelo Flávio Bolsonaro. E você resgatou um ponto até interessante. Não foi a sua pergunta, Flávio, mas se a gente for ver, por exemplo, a campanha do Abelardo de la Espriella, ela foi muito mais disputada do que a eleição brasileira. Porque, por exemplo, você tem Lula e o Flávio, né, lá na liderança. Depois, o próximo que aparece vai ser um Ronaldo Caiado, um Zema, com 2%, 3%, 4% talvez. Lá na Colômbia, Abelardo de la Espriella, ele estava pontuando na casa dos 20%. Tinha uma outra candidata de direita forte, né, a senadora Paloma, apoiada pelo ex-presidente Álvaro Uribe, que é referência no combate ao narcoterrorismo, e ela, nas pesquisas, dava ali até 16 pontos para ela, 15 pontos, e no final acabou que a Abelardo de la Espriella, indo contra todas as pesquisas, foi o grande vitorioso no primeiro turno, com 43%, e no segundo turno sacramentou. Lembrando também que no Polymarket, né, não é casa de aposta, é casa de predição, Polymarket, o Abelardo de la Espriella, não muito tempo antes da eleição, estava lá embaixo. E depois, na reta final, fez um boom gigantesco. Então, eu acho que a campanha do Flávio, comparado com a da Colômbia, ela está muito mais encaminhada, né? Se a gente for olhar para o Chile do José Antônio Cast também, o Cast estava todo embolado com o Kaiser, tinha mais um candidato ali de centro-direita também, chegando perto no Chile, e no final deu José Antônio Cast. Então, eu acho que o Flávio Bolsonaro está muito bem posicionado, se você for comparar com essas duas eleições que eu acabei de citar, né? Tanto do Chile quanto a da Colômbia, o Flávio está muito mais disparado. Inclusive, até relembro aqui a eleição norte-americana, né? Eu, inclusive, tenho até um tio que mora aí nos Estados Unidos, e aí eu fui sondar com ele, né, a questão da eleição norte-americana, a disputa entre, na época, Biden e Trump, né? Depois Kamala Harris e o Trump. E eu fui perguntar para ele, falei, meu tio, como é que tá a disputa aí nos Estados Unidos? Como é que você vê o noticiário? Ele falou, Flávio, aqui todo mundo já está só esperando, né, o Trump tomar
né, aí a posse. Aí eu falei, rapaz, aqui no Brasil a gente vê totalmente diferente. E aqui no Brasil a gente acompanhou a eleição norte-americana, a Globo News, CNN, as grandes emissoras sempre apontavam um favoritismo para Kamala Harris, né? Inclusive trazendo a situação do Biden, né, como, né, vitimismo. E aí apontando que isso poderia ajudar a Kamala Harris a se eleger presidente dos Estados Unidos. Resultado, a gente viu totalmente diferente, né? Inclusive, quando a gente viu o Trump ganhando não só em delegados, mas também em número de votos, ganhando também nos estados pêndulos, né? Houve aqui na imprensa brasileira uma surpresa, mas quem acompanhou, né, a eleição norte-americana desde o início, inclusive com bastidores daí dos Estados Unidos, Eduardo, viu que realmente a tendência era o Trump voltar, devido ao desastre que foi a presidência do Joe Biden, né, economicamente, moralmente, né, entre outros assuntos também que foram realmente, que colocaram os Estados Unidos no lixo, né, mundial. E aí o Trump veio resgatando também todos esses pontos essenciais para uma nação se tornar mais uma vez grande, né? Então você vê também o peso da imprensa, né, para poder influenciar em uma situação. Você lembrou bem a Colômbia, né? O Spila era talvez o terceiro nome a ser colocado nas pesquisas e acabou ganhando eleição. O Trump não era favorito aqui no Brasil e acabou eleito, né, não só em delegados, mas também em número de votos. E isso também ocorre com Flávio Bolsonaro, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu não creio em pesquisas, mas a gente tem também que analisá-las, né? O país está assim polarizado, mas se tem instituto dando empate técnico, é sinal que Flávio está muito bem, Eduardo. É aquela margem de erro ali, por exemplo, do Datafolha, né, de 20 pontos. Mas isso daí sempre é muito interessante, e depois do que aconteceu, né, da gente ver eleições fraudadas nos Estados Unidos, na Bolívia, né, muita suspeita no Brasil, para ser eufemista aqui, a gente começa a ter aquela pulga atrás da orelha, né? Será que a imprensa e essas pesquisas tão longe da realidade não estão servindo de pano de fundo para uma fraude? Porque se você tem na sua cabeça que o candidato X vai ganhar e existe uma fraude a favor do candidato X, você vai pensar, não foi fraude. Se a imprensa está falando que ele ia ganhar, se a pesquisa está falando que ele ia ganhar, porque o cara ganhou mesmo. E eu é que estou errado aqui em casa. Então, esse tipo de coisa começa a acontecer, mas eu acho que não tem mais nenhum bobinho, né? Eu também sou muito cético com relação às pesquisas, mesmo aquelas que dão a favor do Flávio Bolsonaro, mas eu concordo com você, aí meu amigo Flávio da Rede Comunica Brasil. Eu acho que sempre cabe você analisar, todos os partidos fazem pesquisas internas, né? Existem metodologias diferentes de um instituto de pesquisa para outro, isso daí também você tem que considerar, tá? Para ver qual que traz o melhor recorte da realidade, e aí você conseguir ali ter uma noção, porque o Brasil é muito grande, é um país de 200 milhões de habitantes. Né? Devem ter aí, eu vou chutar, de 100 a 150 milhões de eleitores. Então é complicado você ter essa medição. É por isso que eu acredito muito no Datapovo. Porque quando um candidato vai à rua e arrasta uma multidão, aquela multidão que está num evento político, ela não está ali para ver um filme no cinema, para ver um jogo de futebol, né? Ou para assistir um agradável culto na igreja. Ela está ali porque ela é militante. Então essas pessoas que vão, né, eu vi o André Fernandes, nossa, parabéns aí para o André Fernandes, fez um evento no Ceará maravilhoso, né, junto com o pai dele, o Alcide, que é deputado estadual, vem agora candidato ao Senado. Deixa eu ver se eu mudar de câmera aqui melhora. Então, aquelas pessoas que estavam ali no Ceará, elas são multiplicadoras. Elas vão ali sair daquele local e vão para a rede social, vão para a padaria, vão para o futebol do final de semana, almoço em família, culto da igreja, e vão invariavelmente acabar falando do André Fernandes, né, do Flávio Bolsonaro, do Alcide, que vem candidato a senador. Então, eu vejo com muito mais confiança o Datapovo do que o Datafolha, meus amigos. Eduardo, mandar aqui um abraço também para o meu amigo Dr. Cláudio Caivano, aqui também te manda um abraço fraterno, aqui o Dr. Caivano, que sempre é uma enciclopédia, na verdade, da comunicação também, né? Eu gosto muito dele e dos conteúdos que ele também traz aqui pra gente. Vou enviar também agora pro Carlos Sobrinho, e quando devolver, eu tenho só mais uma pergunta para você, viu, Eduardo? Vai lá, Sobrinho. Eduardo, eu tô dando um RT aqui com o WhatsApp da Rede Comunica Brasil, tá, pessoal? Manda ver, Carlos. Ah, beleza. Não, é porque assim, eu tô focado, eu tô no modo eleição prática já há alguns dias. E eu queria lhe ouvir em relação a uma demanda que nossa audiência questiona muito aqui no chat e que chega aqui pra gente, que é esse sentimento que muitos têm em alguns estados da dificuldade em apoiar ou de escolher ou de defender candidatos ou pré-candidatos que não são ditos puro sangue.
gente sofre isso aqui na Bahia, claramente para o candidato a governador e para os senadores, principalmente para um dos senadores em especial. E eu queria que você falasse um pouco disso, porque, como a gente falou antes, agora não tem mais limite, não tem mais margem para ficar discutindo filosofia política. Agora é hora de eleger não só o Flávio, mas eleger também senadores que vão dar esse freio contrapeso importante em Brasília, mas também deputados estaduais, federais e governadores. Eu sempre defendo, Eduardo, não sei se você concorda, que a gente tem a missão número 1, eleger o Flávio e eleger candidatos conservadores de direita, mas tem a missão número 2, que é não permitir que o PT se eleja, em alguns casos, né? Então, não necessariamente onde a gente não tem um puro sangue, a gente vai cruzar os braços. Eu queria que você falasse um pouco, porque eu vejo um momento claro, em antes e depois dessa live do Flávio ontem. Eu acho que ela vai chamar na responsabilidade de um jeito e não tem mais como ficar em cima do muro. Mas a questão é como ajudar a quem está em cima do muro a descer dele, no caso dos estados, como é o caso da Bahia, por exemplo, que a gente não tem uma chapa dita puro sangue. Carlos, é muitas das vezes o dilema que a gente passa no Congresso Nacional para eleições de comissões ou de mesmo da presidência. É fazer uma avaliação, né, muito ali com base na rejeição daquela pessoa, e votar no menos pior. Então, se a minha prioridade é tirar o PT, eu já elimino ali uma pessoa que eu poderia votar e olho todo outro espectro, né? Ainda que possa ser um cara, poxa, não tem ninguém à direita, então vou votar no cara de centro. Não tem ninguém de centro, então vou tentar alguém da centro-esquerda. Se não tem ninguém da centro-esquerda, aí realmente você se muda daí, né? Eu sei que a Bahia é complicado, mas existe gente de direita aí também. Existe gente que dá para sentar e conversar, mesmo não sendo alguém de direita igual a nós, né? Principalmente para os cargos de deputado, que são várias candidaturas, e eu acho que vai mais ou menos por aí, Carlos Sobrinho, e tem que ter a coragem para vocalizar isso, para fazer o certo. Por exemplo, no Ceará, eu estava falando, eu sou a favor de fazer, né, aquele acordo com o Ciro Gomes, e estou muito feliz que o André Fernandes tenha colocado o acordo com o Ciro Gomes adiante. Às vezes no comentário o pessoal vem sentando a burduna, e eu entendo essas pessoas, porque na cabeça, não pode Ciro Gomes, aí você vem com a pergunta da realidade, fala, amigão, se não é o Ciro Gomes, quem você vai querer votar? Tem o Eduardo Girão. Tá, o Eduardo Girão, ele não será eleito, ele não apoiou o André Fernandes no primeiro turno para prefeito lá atrás, está fazendo um monte de crítica ao Flávio Bolsonaro. Você quer mesmo que eu apoie ele? Porque é o seguinte, se for para fazer crítica do Eduardo Girão, do Ciro Gomes ou qualquer outro fazendo crítica contra nós, poxa, qual é a diferença de uma para outra? Então, por aí, né, você já começa a separar as coisas, mas o apoio ao Ciro nessa composição partidária no Ceará, ela é importante por quê? Porque ela vai permitir que o Ciro apoie um candidato nosso ao Senado. No caso, o deputado estadual Alcides Fernandes. Poxa, então eu tenho aqui apoiar uma candidatura a governador que não vai para frente, inclusive que é um cara que é crítico pra caramba da gente, tá? Que não vai me dar uma vaga de senador. E eu tenho aqui do outro lado um cara que muito provavelmente já será eleito e pode me dar um senador. Eu acho que qualquer pessoa de 5 anos de idade consegue compreender do que a gente está falando. Porque eu gosto muito de fazer um outro exercício. Vamos lá. Imaginem vocês, estamos no ano de 2027. A direita teve uma campanha sensacional no Senado, né? Conseguiu uma boa parte das cadeiras. E a gente tem uma pauta importante. Vamos imaginar a anistia ou impeachment do Alexandre de Moraes. E a gente deixe de ganhar essa pauta por causa de um voto no Senado. Isso é algo distante? Não, isso é algo que pode efetivamente acontecer, tá? Porque cada votinho para senador, principalmente no impeachment do Moraes, que se precisa de 2/3 de senadores, cada votinho vai contar demais. Então imagina só, você perdeu por um voto. Você faria uma viagem ao tempo para retornar e falar, poxa, cara, ao invés de fazer aqui um apoio ao Girão, eu vou apoiar aqui o Ciro Gomes e ter uma vaga para o Senado? É claro que você faria isso, só que não dá para voltar no tempo. Então vai restar o quê? Vai restar o arrependimento. Que pessoas vão deixar, os exilados vão deixar de voltar ao país, ou você, né, no caso do Alexandre de Moraes, vai ter um ministro da Suprema Corte altamente interventor, que vai continuar perseguindo todo mundo, que vai continuar censurando, que vai, se possível, continuar prendendo velhinha, que ele já mostrou o caráter dele. Então é disso daí que a gente está falando. E não adianta você querer apoiar o Girão, por quê? Porque não faz sentido nem naquela estratégia de, não, vamos fazer um nome agora para governador, para esse cara vir forte na próxima campanha para deputado federal ou senador, porque é uma pessoa que não é da esquerda, mas não faz parte do nosso grupo político, gente. É um cara que é bacana na pauta anti-aborto, mas critica aí a torta e a direita, o Flávio Bolsonaro.
Eu não tenho mais paciência para ficar explicando. Pô, CPI lá lava toga. Poxa, sério mesmo? Ainda estamos nessa página? Ah, não, aqui a eleição do Hugo Mota para presidente. E a todo momento a gente tem que vir para explicar de novo o que aconteceu no passado, porque sempre tem gente aproveitadora querendo, né, rotular a gente de sistema, rotular a gente de corrupto. É sério mesmo? Vocês estão achando que a gente tem algum conchavo com o sistema? O Jair Bolsonaro, 27 anos de cadeia, um filho exilado e outro agora proibido de falar com o Jair Bolsonaro? Eu queria saber que raio de acordo é esse, né? Mas enfim, eu acho que é mais ou menos por aí, Carlos, e eu vejo que cada vez mais a Bahia ela vai sendo despetizada, tá? Eu vejo com bons olhos a candidatura do Neto, tá? Governador. Eu acho que a gente tem algumas chances também de eleger uma pancada maior para deputado federal aí na Bahia, para deputado estadual, e isso daí vai quebrando, né, essa hegemonia toda da esquerda na Bahia. Por sinal, viu, o Leandro não está aqui hoje, Eduardo, com a gente, porque foi lá para Veracruz, onde, né, em tese, iniciaria a ponte Salvador-Itaparica. Ele foi lá fiscalizar. O Leandro o Gordinho tá queimando as reservas, rapaz, hein? ele tá... ex-gordinho agora, viu? Ele que, inclusive, eu tive notícia ontem na Assembleia... Vou exportar um mondiado para ele. Eu tive ontem na Assembleia e tive notícia de que realmente o PT e o governo estão indo atrás de caçar realmente, né, o seu mandato pela situação lá da placa, que eu nunca vi uma placa, né, que... Olha, Eduardo, a placa, eles denunciaram o Leandro no valor de R$500. Disse que a placa custava R$500. Aí a gente foi pesquisar aqui, né, em algumas gráficas, pegamos material da placa, com adesivo e tudo. Então perguntar as gráficas quanto que custaria, né, uma placa daquela. R$50, Eduardo. Depende. Até a placa eles superfaturaram. Depende então, de quem vai encomendar. Pois é, então eles estão indo realmente para cima aí do Leandro de Jesus, buscando, né, tirar dele o mandato. Esse mandato que, na verdade, né, vai até janeiro do ano que vem, mas ele está como pré-candidato a deputado federal. Meu amigo, tem uma perguntinha aqui do Cláudio Caivano. Ele vai para Brasília. Com fé em Deus. Vou roubar ele aí de vocês aí, de Salvador. Com fé em Deus, meu amigo, com fé em Deus. Tem uma pergunta aqui do Cláudio Caivano, daqui a pouco também tem Boca Pichaí aqui com a gente, Eduardo. Ele perguntou aqui sobre a questão dos caminhoneiros. Lula disse que ia vetar a anistia das multas para os caminhoneiros se você vê, né, que essa possibilidade possa ser derrubada lá no Congresso Nacional. Olha, tudo vai depender, né? Em quanto tempo que o Lula vai vetar, em quanto tempo que haverá a sessão do Congresso. Mas eu acredito, Caivano, que, pelo menos aqui no meu timing, seria muito difícil do Lula conseguir vetar e ter clima para que houvesse uma sessão do Congresso para manter o veto do Lula. Então, uma boa notícia aos caminhoneiros. Essa é a minha análise, tá, pessoal? É a minha opinião. Por quê? Porque se todo esse processo ocorrer, eu acho difícil você ter uma sessão do Congresso para analisar essa pauta antes da eleição. Então, muito provavelmente, sendo aprovado, mandado para o Lula, 15 dias para sancionar ou vetar, sanção tácita, se for o caso, volta ao Congresso. Isso daí a gente está falando mais para frente ali. Certamente vai ficar para depois da eleição essa matéria para ser analisada pelo Congresso. Tá? E isso daí é bom por quê? Porque seria já com um novo Congresso encaminhado. Seria naquele período da transição, de novembro, dezembro, ou talvez até ficasse para o próximo Congresso, analisar essa pauta. E nesse período, nesse entretempos entre a eleição e a posse dos novos eleitos, não costuma ter muita resistência na aprovação das pautas. Vale lembrar, por exemplo, eu lembro que naquela PEC do rombo que o Lula aprovou, acho que de 150 bilhões de reais, logo antes dele tomar posse, foi nesse meio tempo, né, nessa janela política. E teve até gente de centro e de direita votando a favor dessa PEC do Lula. Aquele sentimento de que, eu não vou ser ingênuo aqui, tá? Imagino que possa ter ocorrido também nos bastidores, mas muita gente com aquele sentimento de deixa o Lula aí, dá a chance para ele, volta isso daí, não, é um novo momento e tal. Então, nesses novos ares, abriu-se essa oportunidade. Então, eu acho que esses ares dessa janela de transição entre a eleição e o 1º de fevereiro, que é a posse dos novos eleitos, pode sim haver um clima para derrubar esse veto do Lula, caso ele aprove. Então, estou esperançoso. E a boa notícia é que, se não for agora, se não der jeito agora, a gente vai voltar a ter fortemente no Congresso uma pauta de anistia que deve sim abarcar não só o 8 de janeiro, mas essa questão também da greve dos caminhoneiros, que, se não me falha a memória, foi de 2017. Porque já faz parte do mesmo contexto político, né? Já faz parte do mesmo bojo histórico, então dá sim para encabeçar. Eu vejo razões históricas, eu vejo razões políticas, e certamente no Congresso
com o presidente Flávio Bolsonaro, novos senadores e também uma bancada maior de deputados federais mais à direita, a gente vai conseguir aprovar isso sim, Caivano. É uma batalha que você levanta, tá? Você já me mandou material sobre isso, você já me demandou sobre isso, e eu já repassei. Deu uma travadinha no Eduardo. Voltou, produção? Voltou. Já passei para as pessoas de direito, Caivano. Obrigado aí pela sua contribuição, levantando aí a bandeira, preocupado com a questão dos caminhoneiros que merecem nossa total atenção. Eduardo, só mais duas perguntinhas, uma minha e uma de Boca Pichain. Ontem eu tive a impressão, né, na verdade, desde a leitura da carta do Flávio Bolsonaro, e ontem eu acho que isso deixou um pouco mais claro para mim, que o Flávio agora está partindo para uma nova linha, né? E ontem eu até comentei com um amigo meu, né, que o Flávio ontem já risou, né? Já risou. Ele me lembrou muito o ex-presidente Jair Bolsonaro ontem na sua live, né, até colocando aí, né, diversas situações, não só do Moraes, mas também do próprio Lula, os riscos de a gente ter aí um novo mandato do Lula a partir do próximo ano. É uma estratégia ou faz parte de uma naturalidade realmente, né, do Flávio ele seguir uma linha agora? Muita gente falava que o Flávio era o Bolsonaro, né, melhorado, mas ontem eu identifiquei um Flávio muito mais jairrizado, né, se assim posso dizer. E inclusive, né, me deixou até muito mais feliz, né? Já estava feliz, mas me deixou muito mais feliz porque lembrei muito de seu pai. É uma estratégia, Eduardo, ou, né, é algo que foi natural ali do Flávio realmente desde a situação? Eu não sei, eu não conversei com ele ainda desde ontem, tá? Mas o que eu acho? Eu acho que ali que ele estava no momento de desabafo, botando para fora. Porém, eu também enxergo, Flávio, que é natural. Quanto mais próximo da eleição você vai chegando, mais a temperatura vai aumentando. Então eu espero aí que as ofensas do PT contra nós elas aumentem, né? Eu acho que o jogo baixo deles vai piorar ainda mais. E como resposta a isso, você não pode usar de sutileza, né? Senão você perde ali o parâmetro das coisas. Então, existe o palavrão, existe o tom de voz mais alto para situações que realmente demandam essa agressividade. E eu fico muito feliz do Flávio colocar isso para fora, porque isso daí mostra a indignação dele. É igual quando você é falsamente acusado de sumiu aqui a minha carteira no trabalho. Será que foi você? Abre a tua bolsa. Pô, o que acontece? Se não foi você, você vai ficar bravo. Você vai, não, claro, abre a minha bolsa. Você pode desconfiar de mim porque eu tenho cara de vagabundo. Não. Você fica o quê? Você vai pra cima da pessoa, tá maluco, porra? Que roubei a tua carteira o quê? Eu tenho cara de ladrão? Se quiser abrir a minha bolsa, abre aí minha mochila aí, tu vai ver só. Abre a mochila e tu vai dar uma vomitada ainda em cima do cara, né, pra mostrar a sua revolta, porque você não é uma pessoa mau caráter. Então, acho que foi isso muito que aconteceu ontem. Né? Mas eu também vejo, Flávio, que isso pode ser sim também, não uma estratégia, mas algo natural. E aí converge com o que você fala com relação ao Jair Bolsonaro. Né? O Jair Bolsonaro ele é naturalmente mais explosivo. O Flávio ele é naturalmente mais polido. Eu sempre falo, vamos comparar as histórias de vida. E eu comparo a minha com a do meu pai também. É muito difícil que você tenha, né, ainda mais no mundo que a gente vive, de mudanças tão rápidas, o mesmo estilo de pai e de filho. Meu pai ele nasceu nos anos 50, numa região rural, né, percorreu ali, morou em diferentes cidades do interior de São Paulo, fez uma AMAN, né, Academia Militar das Agulhas Negras, de 4 anos, morou na fronteira, enfim. O Flávio ele já foi criado numa cidade grande, no Rio de Janeiro, né, formou-se em uma universidade, né, de direito, não ficou ali naquela questão do internato ou semi-interno, como ficam os cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras. Então isso vai acabando moldando a pessoa de uma maneira um pouco diferente. O que não significa dizer que são pessoas diferentes. Tá? O Flávio e o Jair Bolsonaro, tenho certeza, têm o mesmo coração e têm a mesma mentalidade. Só vai mudar ali a maneira de se expressar. Agrada mais a alguns, não agrada tanto a outros, mas o principal, pode ter certeza, né? O que está dentro do coração do Flávio é o que está dentro do meu coração e dentro do coração do Jair Bolsonaro. A mim, particularmente, agradou e muito. Fiquei muito feliz ontem com essa postura. Mim também. Né? Essa postura do Flávio, né, para mim, foi muito bom de se ver. Né? E por confronto assim, né, um pouco mais incisivo. Eduardo, para terminar, Boca Pichain com você agora, a sua pergunta. Ô Boca, fale aí, pai, tudo bem? Vem você, rapaz. E aí, meu irmão, como é que tá? Tudo bem, né? Eu compartilhei esse dia no meu Instagram, tu viu, Boca? Vi sim. Aquela imagem lá do menino... Irmão, uma pergunta que eu tenho para te fazer é bem básica. Cadê os direitos humanos e de convívio familiar nessa hora, meu irmão? Onde é que anda? É complicado, Boca. Isso daí você tocou num ponto interessante, que é o ponto que os americanos abordam essa questão toda. Né? É o ponto dos direitos humanos. Podem ter certeza, né, que vai vir
mais pressão internacional. E aí eu não digo nem só dos americanos não, tá? Vai vir pressão internacional de outros atores. A gente segue trabalhando aqui, né? Às vezes não saímos na fotografia, mas esse não é a nossa preocupação. A nossa preocupação é com um bom combate, é com o resultado. Vamos ser vitoriosos? Com certeza. Não sei se nessa eleição, não sei se daqui a não sei quantas eleições, ou talvez até na hora da nossa morte, do juízo final. Mas seremos vitoriosos. E com essa mentalidade, né, é que a gente leva a cabo aquela frase do professor Olavo de Carvalho, né? Não é dele, mas ficou famosa na boca dele. Não parar, não precipitar, não retroceder. Quem resistir mais tempo ganha. Então a gente vai ganhar, Boca. Eu acredito sim que esse enfoque pelos direitos humanos vai dar repercussão em comissões do Congresso americano, ou mesmo no Congresso Nacional Brasileiro, ou no Parlamento Europeu. Então, eu acho que é a abordagem correta. Porque, além de tudo, além de você inviabilizar um projeto político, né, que é a intenção do Moraes, que é inviabilizar o projeto político da direita, dos conservadores, do bolsonarismo, tem a questão familiar. Né? Eu estou exilado aqui nos Estados Unidos, não é porque eu quero. O Flávio agora está impedido de falar com o próprio pai até a eleição. Olha que coincidência. O Moraes poderia colocar, né, impedido 30 dias, 60 dias, o que já seria um absurdo por si só. Mas não, ele estende exatamente até o período eleitoral. Parece até que ele quer que outras pessoas sejam, né, porta-voz do Jair Bolsonaro. Então, Boca, pode ter certeza que a gente vai para cima e não conte comigo para me vitimizar. Né? Essa injustiça só me traz mais revolta, mais indignação para ir em mais podcast americano, mais entrevista, mais vezes a Washington, mais contato com os meus amigos da Europa, da Argentina, do Chile, para a gente levar a pressão para o Brasil. Porque de dentro do Brasil, de dentro do STF, eu sei que é complicado de reverter essa situação toda. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação, colaboração, ajuda também. Né? A gente ganhou aqui muitos inscritos através da sua colaboração aqui também com a gente. Né? Que Deus te abençoe, possa, né, guiar os seus caminhos também, dando sabedoria, né, em que realmente você é um cara que a gente, né, tem que orar muito aqui para proteger, não só você, mas também toda a sua família. A gente está aqui em oração, né, e com o seguinte objetivo, Eduardo, de trazer boas notícias. Quero chegar aqui em outubro, né, e abrir esse programa aqui falando que Flávio Bolsonaro é eleito o novo presidente do Brasil. Quero chegar no que vem e falar que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, agora é ex-ministro. E eu creio sim que tudo isso vai acontecer com a permissão de nosso bom Deus. Meu amigo, muito obrigado. Até semana que vem. Eu que agradeço. Antes de deixar de ser ministro, ele vai tomar ainda uma Magnins, que Deus quiser, tá? Retornar. E eu também tenho muita fé. A nossa comunidade de gringos aqui onde a gente mora, tá todo mundo já acompanhando a eleição brasileira. E se você tá me assistindo aí do Brasil, pessoal, deixa o like sempre, chegou, já deixa o botão de curtir, já coloca ali a sua inscrição. Eu sou inscrito aqui no canal do Rede Comunica Brasil, sigo nas redes sociais. Quando eu coloco lá no stories do meu Instagram, ou quando eu marco no X a Rede Comunica Brasil, é para levantar a bola para você seguir aí, pessoal. É a nossa possibilidade de contato direto, uma proximidade, de levar a nossa verdade, fazer a nossa voz valer. Acredite, isso é o diferencial. Se não fosse importante, né, esses ditadores aí de minha tigela não estavam censurando e mandando até para a cadeia a tia do Zap. Então somos nós que vamos fazer essa revolução. Eles querem ver vocês afastados de nós. Quando vocês começam a seguir a Rede Comunica Brasil, né, chegam já curtindo essa transmissão ao vivo, o Alexandre de Moraes tem certeza, ele não gosta disso. Então se ele não gosta de uma coisa, é aí que a gente tem que fazer mesmo, para irritar ele e ainda ficar bem informado. Nunes Marques arquiva a notícia crime contra Bolsonaro sobre CPI do vírus. O caso foi apresentado em 2021 após a divulgação de conversa do então presidente com o senador Jorge Cajuru. O ministro Nunes Marques, do STF, arquivou nesta terça-feira, dia 14, uma notícia crime apresentada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta tentativa de interferir nos trabalhos da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito do Vírus. O relator acolheu uma manifestação da PGR, Procuradoria-Geral da República, assinada em abril de 2021 pelo então pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, quem concluiu não haver indícios dos crimes de corrupção ativa e advocacia administrativa. A notícia crime foi apresentada pelos deputados David Miranda, Fernanda Melchiona, Sâmia Bolfin e Vivi Reis, todos do PSOL, após o vazamento de uma conversa telefônica entre Bolsonaro, que na época estava no Planalto, e o senador Jorge Cajuru, à época no Cidadania.
No diálogo, Bolsonaro defendeu que a CPI do vírus, inicialmente voltada à atuação do governo federal durante a pandemia, também investigasse governadores e prefeitos. Ele afirmou que, caso o objeto não fosse ampliado, a comissão se concentraria em integrantes do seu governo e poderia produzir um relatório sacana. Bolsonaro também pressionou o Cajuru a fazer pedidos de impeachment de ministros do STF. Você tem de fazer do limão uma limonada. Por enquanto, tem um limão aí. Dá para ser uma limonada. Tem de pressionar o Supremo para botar uma pauta, o impeachment também, diz Bolsonaro. Na resposta, o senador diz que já havia solicitado no Senado o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Para os autores da notícia crime, Bolsonaro teria pressionado um integrante do Poder Legislativo a alterar o alcance de uma investigação que poderia atingi-lo pessoalmente. Os parlamentares também alegaram que o então presidente teria oferecido apoio público a Cajuru em troca de sua atuação pela ampliação da CPI. Ao analisar o caso, a PGR afirmou que a conversa consistiu em uma troca informal de opiniões entre o então presidente da República e o senador sobre os futuros trabalhos da comissão. Para Aras, o ex-presidente apenas defendeu que a investigação alcançasse eventuais irregularidades cometidas em diferentes níveis de federação. Já sobre a suspeita de corrupção ativa, o procurador concluiu que não houve oferta nem promessa de vantagem indevida de Cajuru. Não se extrai da conversa vazada qualquer propósito criminoso por parte do noticiado, afirmou a PGR ao pedir arquivamento do caso. Por isso, Nunes Marques negou o seguimento à notícia crime nesta terça e determinou seu arquivamento. Na decisão, o ministro afirmou que cabe ao Ministério Público avaliar se há elementos para abrir investigação ou apresentar denúncia. Como a PGR já havia se manifestado pela ausência de crime, o Judiciário não poderia substituir o órgão nessa análise. Não cabe ao Supremo, diante da promoção de arquivamento emanada do chefe do Ministério Público, exercer qualquer juízo de valor que resulte no acolhimento do pedido, escreveu Nunes Marques. Meus amigos, o que o ministro Nunes Marques está resumindo aqui para todo mundo? Passaram 4 anos acusando o presidente Bolsonaro de crime, isso e aquilo, pandemia, vírus, tudo mais, e a verdade é uma só: não tem crime nenhum. E o que ele fez foi enfrentamento daqueles que queriam o fechamento de tudo, entendeu? O verdadeiro desvio de aparelhos para poder respirar e tudo mais aconteceu em prefeituras, governadores envolvidos. Foi apenas isso que ele pediu para o então PGR na época, Augusto Aras. Isso aqui é importante a gente compartilhar, é importante a gente levar adiante, porque Cássio Nunes Marques inocenta o presidente Bolsonaro, arquivando mais uma notícia crime contra o presidente Bolsonaro. Tudo que acusaram o presidente Bolsonaro, tudo está sendo arquivado. Baleia, um monte de crime que inventaram o presidente Bolsonaro. Tudo está sendo arquivado. O que está complicando, que tiveram que inventar nos últimos minutos, os 45 minutos do segundo tempo, foi o tal golpe da Disney. Um golpe que não teve comandante, não teve generais, não teve militares, não teve alguém representando, apenas idosas com Bíblia na mão que foram presas no 8 de janeiro e até hoje paga com a vida. Até hoje sofre perseguição política. O caso do presidente Bolsonaro é tão grave que foi levado diretamente para a segunda turma. Alexandre de Moraes, aquele pessoalzinho da segunda turma, Carmen Lúcia, que fizeram um processo rápido para que possa incriminar o presidente para que ele não pudesse voltar à corrida eleitoral. E deu certo. O presidente Bolsonaro, por enquanto, afastado. Parece que a gente vai conseguir trazer o presidente Bolsonaro se a gente vencer as eleições. Muitas pessoas estavam esperando a decisão de Nunes Marques anulando todo o processo contra o presidente Bolsonaro, mas Nunes Marques colocou um pé para trás. Falou, não, posso fazer isso, mas depois da eleição. Complicado, né? Porque ele chega na alta Corte Suprema pela indicação do presidente Bolsonaro e não faz o que é correto. Acabou de sair uma pesquisa. 53% do povo não acredita e não confia mais no Supremo. Por causa de decisões igual a essa, que não está fazendo o devido processo legal. Inocentar e prender quem precisa.
Alexandre de Moraes ontem virou notícia internacional. Por quê? Novamente rasgando a Constituição. Você proibir um advogado de encontrar o seu cliente, que é o caso de Flávio com o Bolsonaro, é assustador. Tiveram outras cartas reveladas, publicadas pela própria Michele Bolsonaro, e não aconteceu nada. Foi o Flávio Bolsonaro falar, olha, tá aqui a carta, Bolsonaro falou que o porta-voz sou eu vou decidir, eu estou no comando das eleições, eu que vou indicar senador, é eu que vou tomar a decisão. Bastou uma decisão, Alexandre de Moraes proíbe Flávio Bolsonaro de visitar Bolsonaro. Isso é grave, isso é assustador, isso é inaceitável. Vamos continuar cobrando André Mendonça e Cássio Nunes para que eles possam tomar a decisão correta. Cássio Nunes tomou ontem a decisão falando que não vai inocentar o presidente sobre o golpe de Estado, mas hoje ele já vem a público e acaba arquivando uma notícia-crime contra o Bolsonaro sobre a CPI do vírus. Tudo que acusaram o presidente Bolsonaro está caindo por terra, sendo arquivado e mostrando que foram 4 anos de um governo excelente, um governo que pensou no povo, um governo que fez um trabalho sério. E não esse governo que está aí agora, que só pensa em criminalidade, corrupção, desvio de dinheiro e ferrar com o povo. Essa é a verdade. Pedir para vocês deixarem o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essas informações nas suas redes sociais. A gente volta ainda hoje com mais informações. Chegamos ao final desta edição. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o mestre de Robô News. As últimas notícias na palma da sua mão. Que Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe você, sua família e o Brasil. E, aproveitando essa oportunidade, o mestre de Robô News, eu quero aqui no nome do Senhor Jesus Cristo fazer um convite para todos os amigos e amigas patriotas para visitar a descrição dessa live do juiz Oscar Aníbal Chapan. E no topo vocês poderão observar que tem um Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. E descendo tem vários links com produtos, ok? Do Mercado Livre e do Shopee. E tem também, certo, um curso de mestre de obras da Udemy. Vocês também, né? Tem outros links. No nome de Senhor Jesus Cristo. Até a próxima edição. Hoje, dia 15 de julho do ano de 2026.